Sistemas de transmissão de potência. 7º Seminário Interdisciplinar de Engenharia Mecânica. Meu nome é Jorge Antônio Mesenburg. Meu nome é Marcelo de Araújo Vieira. Nosso tutor, professor Marcelo Luiz Cruz de Souza. Centro Universitário Leonardo da Vinci, Uniaselv. Resumo. Aqui breves explicações sobre o tema do seminário e como faremos para alcançar o objetivo proposto. História e origem. Podemos dizer que a ideia de transmissão de potência é uma coisa muito antiga, considerando que a roda foi inventada alguns séculos antes de Cristo. E só mais tarde, um tempo, foi criada uma associação entre a roda e o invento da plataforma de tração animal, criando-se a carroça, e posteriormente dando origem a outros demais tipos de transmissões, e que são usadas até hoje. Transformar potência em força. Quando falamos de transmissão, logo pensamos em transmissão por meio de comunicação. No entanto, o que estamos estudando aqui é a relação de transmissão de força, potência, sua multiplicação, aumento de torque, aumento de velocidade e todas as relações que esse sistema pode proporcionar, sendo utilizado no equipamento ou máquina. O propósito dos sistemas de transmissão. Os sistemas de transmissão possuem elementos de transmissão dedicados à transferência de força mecânica. São tão eficientes e têm um sucesso tão grande até hoje que é difícil de imaginar a indústria sem essa evolução de tecnologia, sem esse sistema operando atualmente. Isso traria talvez uma dificuldade enorme em fazer funcionar muitos equipamentos que temos hoje. A engrenagem industrial pode ser lembrada como um dos exemplos mais clássicos de tecnologia de transmissão, por suas características como a robustez, o sincronismo, para deslocar força no interior de equipamento. Os 10 principais tipos de transmissão da indústria. Número 1. Engrenagem. São elementos mecânicos compostos de rodas dentadas, sempre construídos em material de altíssima rigidez, capaz de suportar altas cargas de estresse, pressão e atrito, que se ligam a eixos e, combinadas a outras engrenagens, deslocam força em um movimento ritmado, consistente e sincronizado, transmitindo assim potência. Número 2. Acoplamento. Um elemento de alta complexidade, sendo na realidade um conjunto mecânico composto por duas ou mais peças. O objetivo dos acoplamentos é promover uma fixação firme e robusta entre diferentes sistemas como motores, máquinas e eixos. Esse dispositivo é extremamente competente, suportando pressão, amenizando vibrações e transferindo torque. Número 3. Motorredutor. Um motor elétrico e uma engrenagem de redução. Tradicionalmente, esses são os dois elementos que compõem o motorredutor, um item fundamental para conjuntos mecânicos que rotacionam em altíssima velocidade e torque. Em essência, os motorredutores servem para desacelerar a rotação dos eixos, adequando seu desempenho conforme necessário para a operação. Número 4. Correia. As correias para transmissão de potência são utilizadas em motores, hélices, rotores, misturadores ou qualquer tipo de equipamento que necessite este tipo de transmissão. Podem ser dentadas, trabalhando em um conjunto com engrenagens, ou planas, trabalhando em um conjunto com polias. Pensando nos motores automotivos, as correias têm por função a sincronização do movimento do virabrequim com o movimento do comando de válvula, de modo a garantir o momento correto de abertura e fechamento das válvulas conforme a posição do pistão. Número 5. Corrente. As correntes atendem uma necessidade mais exclusiva de transferência de força mecânica, sendo usualmente empregadas em máquinas, motores e sistemas que exigem a movimentação de eixos, engrenagens e afins. É comum que a corrente se conecte com duas engrenagens. A primeira é a motriz, sendo a responsável por gerar torque, enquanto a segunda apenas receberá a força gerada pela primeira, com a transmissão do movimento sendo canalizada pela corrente. Número 6. Cabo de aço. Com resistência bruta e absoluta, os cabos de aço são empregues na indústria sempre que há necessidade de tração, principalmente em elevação de cargas. Como esses cabos são extremamente fortes, são utilizados cotidianamente em maquinários como guindastes, entregando flexibilidade e confiabilidade. Em um equipamento de movimentação de carga, o cabo de aço é considerado um componente que se desgasta e requer a substituição quando for constatado na inspeção que sua resistência foi reduzida a tal ponto que o uso do cabo nessas condições seria desaconselhável. A vida útil do cabo varia com a relação
as suas condições, uso e características particulares do equipamento e da movimentação de carga. Número 7. Polia. Polias são rodas para correias transmissoras de movimento. As polias poderão ser utilizadas em configurações diferenciadas e que poderão influenciar diretamente na razão entre a força potente e a força resistente. Para que esta atividade seja possibilitada, existem alguns tipos de polias que poderão ser encontradas. Polias fixas. Altera somente a direção e o sentido da força. É utilizada para suspender objetos. Nesta modalidade, será aplicada uma força motriz em unidade da corda e na outra extremidade uma resistente. A utilização da polia fixa facilita a movimentação de objetos e preserva a saúde do corpo daquele que irá movimentá-lo, uma vez que a pessoa poderá se manter ereta enquanto realiza o movimento do objeto a partir de uma corda, cabo, corrente ou fio. Polia móvel. Divide a força resistente entre o ponto de fixação da corda e a força potente. A polia móvel poderá facilitar a realização de algumas tarefas, como por exemplo, levantar um objeto que seja muito pesado. A cada polia móvel que é colocada em um determinado sistema, a força é reduzida, sendo esta uma grande vantagem. No entanto, uma desvantagem da utilização desse item é a demora para erguer ou puxar um objeto quando um grande número de polias é utilizado. Cadernal. Configuração de várias rodanas móveis e o mesmo número de rodanas fixas. Essa configuração combina a mesma quantidade de rodanas fixas e móveis. Com essa estrutura, para cada rodana móvel, o peso do objeto é reduzido pela metade no esforço demandado. Número 8. Eixo. Os eixos são transmissores de potência, normalmente projetados no formato de uma barra metálica. Em essência, essa peça consegue transferir força ao descrever um movimento de rotação em alta velocidade, captando a energia gerada pelo motor e transferindo para demais componentes operacionais do equipamento. O eixo de transmissão é um componente responsável pela rotação das engrenagens e conversão da velocidade do motor em torque. O processo do eixo permite que a potência do motor seja transferida para funcionar o mecanismo como um todo, e a conversão em torque fornece a força motriz de alimentação necessária. Número 9. Rolamentos. Podemos considerar que os rolamentos são peças coadjuvantes no sistema de transmissão. Os rolamentos oferecem apoio aos movimentos, além de conseguirem suportar a carga sobre si. São fabricados em algumas soluções diferentes para atender à necessidade da indústria, com uns formatos esféricos, com retentores, em pista ou em gaiola. Número 10. Redutor de velocidade. Até certo ponto, esse componente tem um propósito similar ao dos motorredutores, ou seja, ele é um redutor de velocidade, pois trabalha ativamente no controle da aceleração do maquinário. No entanto, esse elemento ainda consegue modular a própria performance do equipamento, definindo o torque ideal para a operação, entregando a potência exata para realizar cada um dos deslocamentos. Materiais e métodos. Desenvolvemos a metodologia aplicada por referências online e bibliográficas, fazendo também o desenvolvimento do protótipo com a utilização de sistema CAD e impressão 3D. Esse protótipo descrevemos a partir de uma base de um dispositivo real. A dissertação foi montada em capítulos onde fizemos um breve histórico da origem e da história da transmissão. Abordamos a importância e a aplicação. Tivemos muitos sites que contribuíram para a fundamentação desse trabalho, onde destacamos alguns com maior relevância. Dentre eles destacamos Senai, sistemas de transmissão mecânica, setor automotivo, Petronas, tipos de transmissão, AEC Web e Forb. O nosso estudo traz uma resolução interessante para a atualidade no sistema de reposição de peças, onde se mostra que um pequeno investimento em uma impressora 3D de qualidade, claro que dependendo da empresa certificada, onde esse sistema pode suprir as necessidades atuais da empresa, o que podemos ainda incrementar além dos materiais plásticos com outros materiais. O nosso protótipo foi confeccionado através da impressora 3D Ender 3 Pro, no qual resolvemos realizar a produção de uma mini furadeira de bancada e mostrar que todas as peças podem ser substituídas ou replanejadas para melhorias. O arquivo em formato STL permite a visualização da impressão por camadas, que será realizado o processo de impressão do protótipo. E através do software da impressora é possível realizar simulação da impressão, podendo visualizar possíveis erros no desenho, na peça que será impressa, como realizar ajustes de impressão também. A proteção de partes de movimentação da máquina pode ser fabricada numa impressora 3D, assim como os manuais. Já os componentes como rolamentos, parafusos, arruelas, porcas, conjunto de mandril e chave de mandril
podem ser encontrados em comércios locais ou na internet. Os pistões podem ser adquiridos em ferro velho, ou podem ser fabricados a partir de utilização de materiais também encontrados na sucata. Elementos de máquina. Base da bancada. A base do equipamento é responsável pela estabilização e equilíbrio da máquina, tendo a opção de ser afixada em uma bancada ou não, mas aconselhamos que sempre haja uma fixação para evitar qualquer tipo de acidente. Acoplamento é uma das peças com maior detalhamento do projeto, devido aos ajustes entre movimentação de cremalheira com engrenagem, incluindo o acoplamento da alavanca do sistema de deslizamento vertical, junto com o regulador de altura. É também acoplada ao suporte do motor mandril. Cremalheira é uma peça de movimentação que exige em projetos uma certa dureza, evitando desgastes devido ao atrito com a engrenagem. A cremalheira consiste numa barra ou trilho dentado que, com o auxílio de uma engrenagem do mesmo passo, transforma o movimento retilíneo em movimento circular ou de rotação, pinhão ou vice-versa. Engrenagem. Em sistemas mecânicos, são peças de movimentação, produzidas pelo processo de usinagem, e suas dimensões são tabeladas conforme normas estabelecidas. O sistema atua de maneira a reduzir a velocidade e aumentar o torque. Se a roda maior está no eixo motor, o sistema atua como um acelerador de velocidade e redutor de torque. No caso de uma furadeira de bancada, o sistema pinhão-cremalheira é utilizado com uma alavanca no eixo do pinhão, que permite o movimento do eixo árvore para cima e para baixo. Polias motora e movida. Esses componentes são muito utilizados no cotidiano industrial mecânico de todos os setores. É responsável para transmitir a movimentação rotacional para um eixo. O material utilizado para sua fabricação mais comum é o ferro fundido cinzento. Devido a seu baixo valor comercial, processo de fabricação e boa usinabilidade deste material, este componente possui dimensões tabelado para facilitar na hora da escolha e empregabilidade deste conjunto. Correias de transmissão. As correias, em parceria com as polias, são um dos meios mais antigos de transmissão de movimento. É um elemento flexível, normalmente utilizado para a transmissão de potência entre dois eixos paralelos distantes. Elas são fabricadas em várias formas com diversos materiais. Suporte do motor e mandril. Este suporte é feito para dar sustentação ao motor e para o sistema do mandril no eixo ar, com encaixes e furos para a fixação dos parafusos, dando uma posição fixa para ambos. Resultados e discussões. Por fim, o estudo e a realização deste trabalho sobre o sistema de transmissão de potência estimulou nosso interesse em praticar a melhoria contínua em pesquisa e evolução do nosso conhecimento, pois as possibilidades de uma criação, desenvolvimento e manutenção de equipamentos que necessitam deste tipo de sistema para seu funcionamento é altíssima, especialmente na área industrial. E foi buscando o conhecimento que conseguimos atingir os resultados solicitados nas diretrizes da disciplina do seminário, no qual exigiu 9 objetivos e um checklist. O checklist foi realizado com muita simplicidade, pois depois de realizarmos todas as etapas dos objetivos, não tivemos dificuldades em encontrar os resultados, pois as informações contidas na trilha de aprendizagem foram bem claras. E para nosso lépido resultado, encontramos após a montagem do protótipo e realizando os testes de furação. Podemos notar que o equipamento está equilibrado e constante. Não houve instabilidade da estrutura na furação, porém houve um deslizamento da correia na polia impressa, mas sem nenhum dano ao material. Notem que neste slide temos duas imagens. Uma é do nosso projeto em CAD e a outra é o projeto completo, apresentando o teste de furação.
Conclusão. Neste trabalho foi demonstrado um breve resumo a respeito da transmissão de potência, para conseguir chegar até o que foi solicitado dentro das diretrizes desse PEI. E optamos por produzir um protótipo de uma furadeira de bancada, bem como demonstrar as peças utilizadas e os cálculos dimensionais. O embasamento teórico foi obtido através de um site, buscando sempre a melhor descrição e a realização correta do trabalho. Os desenhos usados para ilustrar foram obtidos através do software SolidWorks, confeccionados pelos próprios autores com muita dificuldade e ajudas externas. Vale ressaltar que esse trabalho foi realizado para aprofundamento nos estudos de sistemas de transmissão de potência, tema deste seminário. E a cada passo que demos em nosso trabalho, entendemos que a transmissão de potência é aplicada em diversas máquinas e equipamentos e áreas afins. Mas o mais importante foi descobrir a quantidade de tabelas universais de correias, polias e motor, os quais mostram a capacidade técnica de cada componente a ser usado e atingir os padrões necessários para o bom funcionamento do equipamento e a segurança do operador.